direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está aberto mais um programa Direto ao Ponto, gravando aqui em Brasília. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo Paulo Bertolini, que é o presidente da Abramilho. Prazer estar com você, Glauber. E também da Abimac, né? Isso aqui é... Da Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos. É bem compridinho, né? Bem compridinho. É nome, sobrenome, mais um sobrenome. Presidente, você estava fazendo esse evento que é para falar sobre o Plano Safra. Queria que você me falasse assim, sobre os principais temas aí, principalmente a Abimac, quis abordar nesse congresso, nesse seminário. Na verdade, a Abimac, numa reunião no Ministério da Agricultura, surgiu uma ideia lá, junto com o Ministério da Agricultura, de discutir o futuro Plano Safra, principalmente no aspecto de investimento, não a parte de custeio, seguro agrícola, etc. Na questão do investimento, pela preocupação que a indústria tem sobre o próximo Plano Safra, a falta de recurso, eventualmente a alta de juros e tudo mais. Então, nessa discussão, obviamente, o Ministério da Agricultura também se preocupa com isso, o ministro Fávaro, o Guilherme Campos, secretário de Política Agrícola, o Tete, e a gente conversando lá, vamos debater isso mais profundamente, e aí viemos com 2 painéis, né, nesse seminário, com diversas entidades, a ProSoja, a Abramilho, a Biov, a ANEC, Sociedade Rural, enfim, são várias entidades aí dando suporte e apoiando esse seminário para a gente discutir. No primeiro painel, Glauber, a gente falou muito sobre a questão de armazenagem, e a questão da armazenagem é um problema muito sério no Brasil, quer dizer, a falta de armazéns, a falta de capacidade estática que está trazendo perdas ao longo da cadeia, não só para o agricultor, mas a cadeia agroindustrial como um todo. E também a questão no segundo painel sobre irrigação e máquinas e implementos. Onde que está o contexto geral disso tudo? Onde que isso tudo une? Une no aspecto da segurança alimentar e no aspecto da inflação de alimentos. Porque se você não Você acha que, por exemplo, essa discussão toda que teve de inflação de alimentos e tal, e que o próprio presidente Lula começou a cobrar bastante, inclusive cobrou do milho, né? Bastante sobre o milho. Você acha que tem muito a ver com a armazenagem? Falta de armazém, obviamente. Se você não tem espaço para carregar um estoque de uma safra para outra, nessa entre safra diminui a oferta, os preços tendem a subir. Isso você percebe ao longo dos anos na flutuação de mercado. E você já tem uma previsão também futura no mercado futuro, conforme está vindo a safra. E se o caso do milho brasileiro, que vem mais de 100 milhões de toneladas de uma segunda safra, e ela vem após a safra da soja, então se a soja vem com uma boa safra, ela vai ocupar esses espaços de armazéns e o milho fica para fora. Isso a gente vê todos os anos, Glauber. Vocês mesmo aqui nos noticiam e mostram imagens de milho sendo jogado a céu aberto, né? Porque não tem espaço de armazém. Obviamente, nesse momento que não tem espaço de armazéns, há uma depressão dos preços. Porque o agricultor ele precisa meio que se ver livre e aí dessa produção. Eu estou com milho, e aí eu não tenho onde colocar, vou colocar no céu aberto, aí pode deteriorar. Alguém chega e me oferece um preço que eu vendo a qualquer preço, vamos supor assim. Basicamente é isso. Eu não tenho poder de negociação. Não tem poder de negociação. Você não carrega, você perde a qualidade, ou você terceiriza esse processo para alguém, quase pedindo um favor, pagando caro para esse processo. Às vezes tem uma diferença de preço disponível, o preço balcão fica muito grande, e isso é porque nós não temos estrutura de armazenagem suficiente no Brasil. Ou você tem que pagar armazenagem para alguém que é cara também, tem mais desconto e um monte de coisa. Isso, então isso traz também para a indústria um ônus que não deveria ser dela, porque se a indústria não tem fornecedores com capacidade de armazenagem para fornecer essa indústria cadenciadamente durante o ano todo, ela se vê obrigada a construir um armazém. E quando ela faz isso, obviamente, ela vai demandar capital,
na construção desses armazéns e vai demandar capital para formar esse estoque ao longo do ano todo. Então, quando a indústria vai formar esse estoque, ela vem com uma pressão negativa sobre os preços, não positiva, porque ela precisa comprar barato, porque o juro é caro para carregar o estoque ao longo do ano todo. Então é um perde na cadeia como um todo, que essa perda começa lá na fazenda, mas ela vai levando isso para o custo Brasil. Então a gente vê a agricultura brasileira com potencial fantástico, da porteira para dentro, ou da colhedeira, até o momento da colhedeira em diante, que deveria ter, por exemplo, começar com a estrutura de armazenagem dentro da fazenda, a infraestrutura como um todo, após a porteira, a rodovia, ferrovia, enfim, portos, aí a gente começa a perder. Agora, qual que é a capacidade estática hoje do Brasil de armazenagem? Quanto por cento da produção brasileira a gente consegue armazenar? O Brasil vai produzir mais de 330 milhões de toneladas, tem uma capacidade estática de 210 milhões de toneladas. Essa capacidade estática, que está lá na estatística, que a Conab faz, ela considera tudo que está lá construído até hoje como armazém. Até os armazéns velhos dela que está parada. Inclusive, é uma capacidade estática inútil, né? Ou não utilizada. Inútil no sentido de não poder ser utilizado. E também inadequada, muitas vezes, por normas de segurança, porque as coisas têm uma dinâmica, por capacidade, fluxos, etc. Então, a gente tem uma capacidade estática insuficiente para a nossa necessidade, e aí a gente começa a usar carroceria de caminhão, carroceria de vagão, né? Para poder armazenar. Né? E a sorte ainda, né, presidente, que a gente colhe o milho na época seca, vamos por assim. Você tem condições de colher o milho aí com 16 de umidade, que daí você consegue dar um fluxo rápido nele nos armazéns que tem. Porque um grande problema também, você imagina se a gente colhesse o milho a maior parte do milho na primeira safra, que seria um consumo enorme de armazém para você, principalmente para você secar esse grão também, né? Seria mais trágico ainda isso tudo. É mais problema, só que isso faz que esse produto que está lá armazenado, entre aspas, a céu aberto ou numa condição de risco, ele precisa ser escoado antes que as chuvas venham. Então, é mais uma pressão de mercado e de escoamento, todo ele em forma de pico. Isso traz para a cadeia logística um prejuízo, porque ela gera pontos de gargalo e ineficiência. Então, nós temos que mudar esse ciclo. O Brasil, para ele continuar nessa dinâmica de crescimento da agricultura de grãos, ele necessariamente vai precisar investir em infraestrutura. E essa infraestrutura, ela vai começar exatamente dentro da fazenda, com mais silos. Nós temos apenas 15% ou 16% de todos esses silos estão dentro das fazendas. 85%, 84% dos silos estão ou seja, fora. Além de ter pouca armazenagem... Está no lugar errado. Quer dizer, não é lugar errado, não é o lugar mais adequado. Agora, na sua opinião, qual que seria o ideal? 100% pelo menos poder armazenar? Olha, a FAO recomenda 20% acima daquilo que você produz como estoque mínimo de segurança. E esse estoque, obviamente, em condições, né? Esses armazéns com armazéns... Como a gente já colhe e vai também exportando, acho que... Mas isso é uma dinâmica nacional, isso tem a ver com segurança alimentar. Lembra que logo nós passamos por uma pandemia? Sim. Então, você vê que a gente tem outros fatores que estão ligados à questão da segurança alimentar. E segurança alimentar passa por armazém, necessariamente. Não só controle ou menor oscilação dos preços, né, da inflação de alimentos, mas também e principalmente para a segurança alimentar. Nisso, Glauber, a gente não pode esquecer que o Brasil garante a segurança alimentar não só para os 210 milhões de brasileiros, mas outras 800 milhões de pessoas mundo afora também dependem da nossa produção. Então, nós temos essa responsabilidade e temos que olhar de uma forma mais profunda para esse problema do déficit de armazenagem. E tem solução?
Tem solução, é investimento e esse investimento chegar aos produtores, principalmente os médios produtores, pequenos e médios produtores, que hoje têm uma dificuldade muito grande. E no caso do milho, Glauber, o milho ele veio crescendo bastante grande. Em 2011, a segunda safra passou a ser maior do que a primeira safra e nós temos um potencial de crescimento fantástico. As usinas de etanol têm dado liquidez, têm ajudado a minimizar o problema dessa falta de armazenagem nas fronteiras agrícolas, mas não é suficiente ainda para a gente manter o potencial ou alcançar esse potencial de produção. O Brasil, nós temos falado disso na Abramilho, você sabe disso, vai ser conhecido como o país do milho. Então, para a gente alcançar esse potencial, necessariamente nós vamos ter que avançar na infraestrutura, começando pela armazenagem, porque o milho ele não aceita desaforo logístico. Com certeza. Presidente, vou pedir um momentinho só, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Você não saia daí. De volta direto ao ponto, conversando aqui com Paulo Bertolini, que é o presidente da Abramilho e também é o diretor da ABIMAQ, tá certo? Presidente, então, ou seja, você falou da importância da armazenagem, a gente precisaria ter, hoje a gente tem 70% praticamente, 65% de capacidade de armazenagem. E por incrível que pareça, eu estava batendo um papo outro dia no Congresso da Abramilho com o Wilson Vaz, que é do Ministério da Agricultura, que faz essa política. Ele abriu lá o iPad dele lá, começou a me mostrar aqui, ó, nesse ano aqui, nesse período aqui, sobrou 2 bilhões, nesse que sobrou 1,5 bilhão, nesse sobrou... Ou seja, o produtor não está tomando. E eu conversei com ele hoje, reforcei falando sobre isso, e ele falou assim, olha, isso deve ser não está emprestando porque tem gente que não está tendo capacidade de tomar, porque não tem capacidade de tomar crédito. Porque quem tem capacidade de tomar crédito consegue pegar esse dinheiro. Aí eu não consigo entender. A Vossa Excelência, né, reclama que falta dinheiro. Aí eu falo ali com o Wilson Vaz e ele fala, não, dinheiro até sobrou. Nesses últimos 3 anos sobrou 6 bilhões de reais que não foram tomados nos planos safra. Como é que ficamos, então? Na verdade, não é que sobra dinheiro. Esse dinheiro não é emprestado. E não é emprestado não é porque não há demanda do produtor ou que não há necessidade da agricultura brasileira. Óbvio, os números estão aí, né? O Brasil tem crescido na produção, obviamente que demanda de todo o processo, demanda de mais máquinas, de irrigação e também de armazenagem. O fato é que o Brasil cresce por ano, em média, 10 milhões de toneladas todos os anos. Só que a armazenagem cresce metade disso. Esses 10 milhões de toneladas significa quanto em dinheiro para construir armazém? Precisaria, cada tonelada, se você considerar a obra civil, equipamento, montagem, a parte elétrica, que é pesada hoje em dia, trifásico, né, chegar até a fazenda, é em torno de R$ 1.500 por tonelada. Esse é o valor, assim, médio brasileiro. Obviamente que regiões mais baratas e regiões que pode ser até um pouco mais caro. Seria 15 bilhões, é isso? 15 bilhões por ano, só para manter o ritmo de crescimento da produção brasileira. Mas geralmente é 5, 6? Então, começa por aí. Desse valor, existe uma dinâmica de liberação desse crédito e uma burocracia que ela dá a impressão que está sobrando dinheiro. E, na verdade, talvez todos os entraves, né, legais, licenciamento ambiental em alguns estados que são necessários. Agora, veja, é uma obra de engenharia, você precisa fazer obra civil, você tem que ter licença da companhia, trazer energia, você tem que investir muitas vezes nessa energia elétrica até a propriedade. Então, é um investimento pesado, normalmente desconhecido por parte do agricultor, porque aquele que nunca fez um armazém, ele só vai entender o que quer fazer um armazém no momento que ele começa a construir. Então tem toda essa complexidade e que a gente tem que analisar friamente. Não falta demanda, não falta produtor querendo armazém. Isso aqui, eu estou falando pela ABIMAQ, por todas as empresas. Eu rodei também agora. O que acontece é o seguinte, hoje há uma incapacidade do plano safra, no caso do PCA, chegar aos produtores. E nós temos que ter frieza e profundidade para entender as causas. O problema está no banco.
Pode ser no banco, pode ser nas regras que são estabelecidas pelo Conselho Monetário. Por exemplo, tem uma regra do PCA até 6 mil toneladas, que se uma vez ele já tem armazéns de 6 mil toneladas, mesmo o PCA sendo Programa de Construção e Ampliação de Armazéns, se ele já tem lá e construiu lá no passado, o avô dele, o pai dele, construiu armazéns... Mas não, velho, lá que precisa ser... Tá lá, ele tem 6 mil toneladas, ele não pode mais pegar essa linha. Então, existe... Imagine você comprar uma colheitadeira num plano safra lá, no passado, 10 anos atrás, precisa renovar ela. Não, o ano passado, lá 10 anos atrás, você pegou, agora não pode pegar mais. Então, existe essa restrição. Então, como que nós vamos tomar crédito, ampliar armazéns se há uma restrição nessa linha que é a mais atrativa? Então, tem uma série de problemas que a gente tem que ter um diagnóstico claro para isso e ter soluções para isso. E o fato é que não está funcionando da forma que precisaria funcionar. Lógico, teve uma grande contribuição para o PCA, principalmente, mas ele veio lá do Proazen, depois Modern Infra, e aí virou o PCA. Ele teve a sua contribuição, a sua parte importante, só que se você pegar, desde que existe o PCA até hoje, a capacidade estática dentro das fazendas, do que tem de silo disponível, ela não mudou de proporção. Nós estamos na faixa de 14% a 16%. Quer dizer, o propósito principal do PCA era criar infraestrutura dentro das fazendas. E ao longo do tempo entrou dentro do PCA, por exemplo, tubérculos, hortifruti, açúcar, todo mundo concorrendo com esse recurso. Quer dizer, na hora do produtor tomar a decisão e ir para o investimento, às vezes não tinha mais esse recurso porque estava provisionado. Ele pode não estar contratado nem liberado, mas ele estava provisionado e o produtor chegava no banco e a notícia que se tinha, não tem mais recurso. Isso foi todos os anos aí recentemente. Presidente, pelo que você está colocando, ou seja, para a gente só manter, precisaria de 15 bilhões. Geralmente tem vindo aí 5, 6, 8 bilhões, não sei quanto veio. 7 bilhões. Tá metade. Os dois, né? Mas não é para grão só. Tá, mas então você imagina. Então vamos pôr porque seja 5 pro grão. 5 bilhões. Vamos ser bom. Metade disso. Metade, tá bom. Vamos ser bonzinho, pô. Deixa de ser bonzinho. Aí então tá faltando 10. Então, ou seja, daqui... Vamos supor assim, que você está falando que estamos crescendo 10 milhões de toneladas a cada ano. Vamos imaginar daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos a gente vai estar com... 100 milhões de toneladas. 100 milhões de toneladas e construindo 20 milhões. Ou seja, nós vamos estar com um déficit de mais 80 milhões de toneladas. Então a gente já está hoje com déficit de praticamente 100. Nós vamos 120. 120, nós vamos para um déficit de 200. Ou seja, nossa capacidade de armazenagem vai cair para 50%. E sabe o que é doído, Glauber? É que essas indústrias que fazem silos, secadores, transportadores de grãos, etc., ela tem capacidade produtiva no Brasil, tem capacidade tecnológica e vende para mais de 40 países. Quer dizer, não falta indústria para fornecer esse tipo de equipamento. O que está faltando é crédito, e que esse crédito seja possível de ser acessado pelo agricultor. Agora, a gente sabe que não está acontecendo. Vocês têm pensado numa alternativa? Por exemplo, fazer que nem aconteceu agora, foi lá, o presidente Lula estava na China, teve lá uma linha de crédito lá para etanol. Você viu lá que não teria como, talvez, montar um programa e tentar fazer um programa com a China, de repente, de troca de por exemplo, para ter financiamento e levar grão, alguma coisa nesse sentido? Vocês já pensaram nisso? Não só com a China, né? Com qualquer país tomador. Só que esses recursos vão estar sempre lastreados em dólar. E o dólar, de certa forma... Mas o Tate fala que lastreado em dólar é melhor, porque o produtor vende em dólar. Então, a soja ou milho é uma commodity. Na verdade, e aí você trava em dólar. É um preço, um valor, ele tem uma relação com o dólar, porque é uma commodity internacional, só que o dólar ele é formado, o preço local ele é formado pelo preço de bolsa lá em Chicago, no caso milho e soja, mais o câmbio, que nós não temos controle nenhum sobre o câmbio, então ele pode variar, e mais o prêmio, que é a diferença até o ponto da entrega. Mas é que tem muitas vezes, por exemplo, no caso do Mato Grosso, vou pegar o exemplo,
do Centro-Oeste em si, o produtor vai lá numa trading e ela pega lá, ó, me dá $1 milhão aqui. Isso, se você conseguir... E eu travo a soja em dólar. Então, quer dizer, eu travei a soja a $20, eu vou ter que entregar tantos mil sacos. Mas você fez para a próxima safra. Um armazém são 8, 10 anos de pagamento. Os outros anos você não consegue travar. Você fala que o produtor fica muito no risco por causa do dólar. Isso. E você não consegue travar 100% o dia do vencimento com o dia do recebimento. E esse data, porque uma variação de uma semana no dólar pode ser 5, 6%. Agora, existem grandes produtores ou produtores bem estruturados, nem sempre são necessariamente os grandes, mas bem estruturados, que têm essa cultura, que podem usufruir desse conceito de trabalhar com linha em dólar. Não é nada proibido, na verdade. Na verdade, só que não é a solução para um problema para médio produtor, para pequeno produtor, que não está lastreado em dólar. Dinheiro de governo mesmo. Presidente, infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua presença aqui no Direto ao Ponto. Sempre um prazer estar com você, Glauber. Tá certo. Tá aí, gente. Mais uma entrevista super especial. Obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Direto ao Ponto. Oferecimento. Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.